Boa tarde então aí, galera da Rádio Chirus. Esse é o primeiro programa aí, Grenal é Grenal e vice-versa. Frase eternizada aí por Jardel do Grêmio, né? Em um campeonato. E hoje então, vamos fazer esse primeiro programa com dois convidados aí da Rádio Chirus. Claro que falando de Grenal, a gente não tem como trazer um colorado e tem que ter um gremista também, né? Pra apimentar aí a discussão, né? Então, pelo lado do Grêmio aí, nosso ouvinte, Felipe Paz. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Grenal. Da Grenal não, da Chirus. Da Rádio Chirus, que é nosso concorrente também. Nosso concorrente, né? Não, e serve de informação aí a Rádio Grenal. Esses dias, inclusive, né, falaram, o Haroldo aí falou da Rádio Chirus na Rádio Grenal, né? Então, pelo lado do Internacional, Gerson Saldanha. Como é que tá, Gerson? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Chiru. É um privilégio estar com vocês aí. Então tá. Antes de falar de Grenal e de falar de Grêmio, de Inter, Brasileirão, não tem como a gente não dar um pitaco aí em Copa do Mundo, né? Que foi o assunto, até voltar para a realidade do nosso futebol aí, só falando de seleção e tudo, e a gente voltar para a realidade do Brasileirão é complicado. Então, assim, opiniões aí só para pincelar um assunto. Gerson, Felipe, a Alemanha mereceu ser campeã, era o melhor time, era o que tinha para apresentar? Olha, eu acho que foi mais que merecido. Ela já vinha como a principal favorita para ganhar esse título, né? Já uma promessa que eles já estão há 8 anos já em busca desse título, e eu acho que foi mais que merecido. Jogaram para isso, jogaram bem, uma equipe muito boa, bem centrada, bem organizada, um técnico muito bom também, e acho que foi mais que merecido. Apesar dos tatu que ele tira do nariz, ele treina bem a seleção. Mas Gerson campeão. E o tatu ele passa no aperto de mão, né? Ele passa pro... Eu acho mais ou menos foi o que o Felipe falou, correto mesmo, né? Que essa equipe da Alemanha já vem se preparando há muito tempo, né? E mereceu o título, né? Foi a melhor seleção da Copa, foi a Alemanha, e mereceram totalmente o título. E já aproveitar o gancho da Alemanha, que então incontestável aí, falando da nossa seleção, esse 7-1 que vai ficar na história aí que o Brasil perdeu. Deixa eu falar uma pergunta direta, Gerson, depois do Felipe. Neymar, a lesão do Neymar. Se o Neymar tivesse jogando o jogo contra a Alemanha, vocês acham que mudaria alguma coisa? Ou o placar ia ser menos elástico? Ou o Brasil tinha a chance de classificar? Ou ia acontecer naturalmente esse jogo assim, o Brasil ia tomar essa goleada? Ou perder de diferença boa de gols aí? Eu, na minha opinião, assim, eu acho que a seleção com o Neymar ou sem Neymar ia perder. Só o resultado não ia ser tão elástico, que nem eles levaram 7-1. O resultado poderia ser 3-0, 2-0, 3-1, mas a seleção brasileira iria perder igual. Concorda, Felipe? Eu concordo em partes. Eu acho que o time ficou muito abalado com essa perda do Neymar aí, saindo fora da equipe. Eu acho que com o Neymar iria mudar um pouco o estilo de jogar da equipe, que o Bernard não entrou, não fez nada, não ocupou o lugar do Bernard, não ocupou nenhum lugar em campo, na minha opinião, ele nem entrou em campo praticamente. Eu acho que com o Neymar poderia dar uma motivação maior para o Brasil. Os gols que o Brasil tomou foi um atrás do outro, foi uma bobeada da zaga ali, que pode, eu acho que jogar mais 100 vezes com a Alemanha, não vai acontecer mais isso. E tanto que no começo o Brasil começou melhor, começou atacando, jogando bem. Eu acho que o problema foi que saiu o primeiro gol ali, depois começou a sair um atrás do outro e não tem mais como reverter, né? Não acho que fizeram muita novela essa história do Neymar, parecia que ele tinha morrido. Entraram com camiseta, com boné, eu acho um luto assim na seleção, uma coisa assim. O que ficou cômodo pro Brasil? Se a gente perder a Copa agora é porque o Neymar não estava jogando, então isso ficou muito cômodo pros jogadores, eu acho. Que se o Neymar tivesse, ia ser uma pressão maior, porque eles teriam que ganhar, porque estavam com o time todo titular, tudo bem. Eles iam entrar mais atentos, com mais atenção nas jogadas, tudo iria ser diferente, eu acho. Porque eu acho assim, quer ver, o caso do Uruguai, que perdeu o Soares pela mordida, e a própria Alemanha, que perdeu, se eu não me engano é Reus o nome do jogador,
Eles não fizeram. A Alemanha foi campeã. E o Uruguai acho que saiu naturalmente da Copa, perdendo para a Colômbia, que era muito mais time que o próprio Uruguai. Não se deixou abalar tanto. Será que eu achei assim um clima, parecia que tinha morrido um jogador. A seleção, A né? Argentina com o Di Maria, né? O Di Maria perdeu e a Argentina foi lá, foi pra semifinal, jogou de igual pra Alemanha, teve mais chance até de fazer mais gol. a tática do Filipão, né? Que não congestionou muito o meio-campo e já Abriu o quis, time demais, já né? quis ir pra cima da Alemanha, e aí a gente tomou essa goleada aí que ninguém esperava, né? E analisando o Filipão, Gerson, o que tu achou do trabalho do Filipão aí? Eu acho assim, ó, aqui no Brasil, que nem hoje estão falando de trazer um treinador estrangeiro ou pegar um treinador brasileiro aqui hoje, quem está se preparando, está todo mundo, né, acompanhando aí nas rádios, que é o Tite, né, que é o nome mais próximo aí da seleção, e depois outros treinadores de fora, né? Mas que nem o Tite, ele tá fazendo curso fora do Brasil aí, que a gente sabe, tá acompanhando. Tá se preparando. Tá se preparando, né? Mas de repente dá uma oportunidade para ele, né? Porque só tem gaúcho, né? Exatamente. Gaúcho, Os últimos, né? Era o Dunga, Mano Menezes, Filipão, e agora seria o Tite, mais um gaúcho, né? Eu acho que se eles pensam em botar o Tite pra daqui a 4 anos na próxima Copa, eles não vão botar o Tite agora na seleção. Porque o treinador que entrar agora na seleção é praticamente impossível que ele fique até daqui a 4 anos para a próxima Copa. Isso porque nós somos exigentes, né? Sim. O povo, porque a gente nossa sempre... cultura, né? A gente Assim. brinca que a gente tem 200 milhões de treinadores, né? Que cada brasileiro tem uma opinião. Mas se tu pensar num... E a nossa mídia altera muito, né? Na decisão dos dirigentes. Mas hoje a mídia vem dizendo que o Brasil tem que mudar radicalmente, que a CBF tem que mudar, mas isso de tu manter um treinador por 4 anos indiferente de resultado já seria uma mudança. Sim. Né? Porque não tem também esse treinador da Alemanha, ele vem fazendo um trabalho há quantos anos ele tá na seleção? Se eu não me engano é há 8 ou 10 anos que ele tá na seleção. A nossa mídia ela fala isso, tem que manter um treinador por 4 anos, mas chega na hora, um treinador perde 2 partidas, a mídia já começa a criticar, já começa a pedir a saída do treinador, já começa, e aí começam a minar, e aí não tem, o treinador não aguenta ficar... É a cultura que o time que tá jogando mal, o treinador é sempre culpado, né? O culpado é o treinador. Que nem sempre. o Campeonato Brasileiro, né? Acontece a mesma coisa. Sim. O próprio Gauchão, tem times do Gauchão que trocam 3 vezes de treinador. Menos de 2 meses no campeonato. Bom, mas então, vamos dar um tempinho de seleção, né? E vamos pra... Aqui, o Grenal é Grenal, né? Tem que ter polêmica aqui de Grêmio e Inter. E vamos começar pelo lado do Grêmio, que tem jogo hoje, 7h30 da noite, contra o Goiás. Já conheço o Felipe aqui, já sei da opinião dele e já vou perguntar. Anderson Moreira, qual é a tua opinião sobre esse treinador que é polêmico? Hoje ele já fez uma... Quem vai acompanhar o jogo aí vai ser transmitido aí pela Rádio Chirus, até eu que vou narrar esse jogo aí, Marcos Quera. E Simon na lateral esquerda, Alan Ruiz no meio campo, né? Vai ficar de fora aí Rodriguinho, vai ficar de fora Dudu e o Barcos no centroavante, né? Que a gente já tem... Então já tem essa polêmica aí. Simon lateral esquerdo, Wenderson e Barcos. Bom, eu acho que o Anderson não é treinador pro Grêmio. Eu acho que o Anderson é treinador para um time relativamente pequeno. Goiás, esses times menores aí, não pelo tamanho do Grêmio. Eu acho que o Grêmio é um time grande, tem muitos medalhões, vamos dizer assim. O treinador que chegar tem que saber comandar o vestiário, e esse treinador não sabe, os jogadores mandam nele. Tanto que a gente vê pelo Barcos, né, que o Barcos é um dos capitão do Grêmio e ele não tem... Não vou dizer um palavrão aqui, né? Mas não tem vontade, ele não consegue tirar o Barcos do time. Daí, referente ao nosso lateral, o Simon ali, botar o Simon de lateral. Eu tava ouvindo ele falar que a lateral esquerda é uma posição muito complicada para te achar jogadores nesse lugar. Hoje o Grêmio já largou esse ano... Vendeu 2 laterais Alex esquerdos. Telles e o Wendel, né? E não tem um jogador hoje para essa posição. O que tem não tá disponível ainda para jogar essa partida. Matias Fernandes não tá escrito no bid, né? Eu não vou criticar ele, porque ele é que tá lá treinando com esse jogador. Eu acho que um zagueiro não tem como botar um zagueiro de lateral. Eu acho que prefiro então que bote o nosso lateral aí, o que é meio campo. O Zé Roberto. O Zé Roberto. Bota o Zé Roberto de lateral, mas não bota um zagueiro. Eu acho que... Tu vê, né? Na experiência de Copa do Mundo, uma mexida que o treinador da Alemanha fez foi botar o Lan,
que é zagueiro na lateral, né? E jogou demais. Só que vamos comparar o Lan com o Simon, é complicado, né? Em termos de qualidade, né? Sim. Então, não sei, complicado, né? Em relação a... Eu também não gosto do treino do Anderson. Acho até que ele tem que ter esse tempo de trabalho, né? Mas eu acho que realmente o treinador acertaria melhor o time do Grêmio. Tu acha que o Grêmio tem condições de ser campeão brasileiro esse ano, Felipe? É complicado. Eu vou dizer assim que a gente tem, eu vejo antes da parada da Copa, a gente tem o Cruzeiro que continua com a mesma base do ano passado, jogando muito, tanto que tá líder do campeonato. Contratou mais jogadores. Contratou também, mais jogadores, mas o restante ali tá tudo nivelado. Então eu acho que o Grêmio tem chance sim, tem grande chance. Se começar, o que tem que se preocupar é todas as partidas em casa tem que ganhar, tem que pontuar fora. E eu acho que tem grande chance, se conseguir montar o time, encaixar, o Grêmio vai pra frente. Lembrando assim que o Grêmio contratou o Matias Fernandes, o Juliano, o Fernandinho e Felipe Bastos, né? O Internacional renovou com o Arangues, que pra mim, opinião, o melhor jogador aí, que é a melhor contratação do futebol brasileiro. 50% do Inter é o Arangues. A gente viu na parada da Copa que o Arangues saiu e o Inter caiu. O Inter contratou também o Martin Luque, que é uma aposta. É uma aposta, né? Entre os outros brasileiros, eu não... Assim, de cabeça eu não me lembro de grandes contratações. Eu sei que o Cruzeiro contratou o Manuel, zagueiro, né? Que é bom jogador. Tentou trazer. Não conseguiu trazer. O Corinthians contratou um atacante paraguaio, né? Também uma revelação aí. Mas... São Paulo. Palmeiras Kaká, também. Trouxe o Kaká. O São Paulo tá com o Kaká, Ganso, Luiz Fabiano... E o Allan Kardec, né? E Allan Kardec no banco ainda e o Pato, né? Tem Pato ainda junto, então... Hoje, assim, na tabela, eu falei no boletim da manhã, Cruzeiro é líder com 19, e aí vem Fluminense, que é um time forte também, Corinthians, São Paulo e Internacional, então 4 times com 16 pontos. E depois vem Grêmio e Goiás com 15. Ou seja, a diferença do Grêmio, que é 6º lugar, pro Cruzeiro são 4 pontos, né? Tá tudo nivelado. Tá tudo nivelado. E hoje vai ter o Inter amanhã o Inter e Corinthians é um confronto direto, né? Então, e Grêmio e Goiás também, né? Daqui a pouco os dois podem ficar pra trás, ou um dos dois, e o Grêmio com uma vitória hoje já pula pra segundo... Aí entra naquilo que o Felipe falou, né? Dentro de casa tem que fazer os 3 pontos. Tem que pontuar. Tem que pontuar. E Gerson, o Inter tem condições de ser campeão brasileiro com o time que tem? Olha, o que eu vou te dizer? Que nem a gente falou, né? O Internacional também reforçou o plantel, né? Esse jogador que está machucado é muito importante para nós, o Arangues, que jogou a Copa do Mundo, né? 50% do Internacional é esse cara aí. Essa aposta do Luke que veio também. Eu acho que nós temos plantel. Tem o lateral também que o Inter contratou, o Wellington, né? É do São Paulo. O meio campo. Tem o meio campo e tem um lateral que o Inter contratou também, que vai jogar titular, inclusive, amanhã. Eu acho que, não sei se é o Wellington também, os dois são o Wellington. É o Wellington. Eu acho que os dois são. O meio campo de São Paulo e o outro lateral, eu não recordo onde é que veio. Acho que do Fluminense, eu realmente não recordo. Mas tem um bom plantel, Internacional. Tem um bom plantel. O Internacional tem um bom plantel. Um guri que renovou até 2018, né? Já saiu no bid também. Um guri que vem entrando nas partidas, vem entrando muito tá bem. Mostrando, e logo, quem sabe, vai pra seleção, né? Quem sabe, né? Depende dele. Vai depender muito de quem vai entrar agora realmente de treinador, pra ver se vai ter mudança, se vai manter a base. O Internacional também tem, além do Brasileirão, tem a Copa do Brasil, né, Marcos? O Grêmio também entra nas oitavas, o Grêmio também né? vai entrar, Entra nas oitavas agora, já que foi, né, quando é eliminado da Libertadores, o Grêmio entra nas oitavas. Os dois tem, né? Uma Copa do Brasil forte esse ano, né? Quem sabe vai dar um Grenal aí. Tem chance, né? Então são 2 competições, os dois têm elenco, eu acho, né? O Inter pega o Corinthians, então amanhã no Itaquerão, às 19h30, sem Alex e sem Arangues. Sim. Já dá pra ganhar do Corinthians lá? Olha, é difícil, mas se vir com um empate já tá de bom tamanho. Estatisticamente o Corinthians ainda não ganhou, né? Não ganhou no Itaquerão, né? Não ganhou, então, mas já melhorou, a pressão é grande para mas melhorou bastante o time do Corinthians, né? O treinador deles arrumou bastante o time do Corinthians. E o Abel Braga, Gerson? O que tu acha do Abel? O Abelão? O Abelão é meio polêmico, mas é um baita treinador, viu, tchê? É um baita treinador, porque quando ele botou aquela vez lá, acho que foi no Gauchão, que ele veio com o He-Man, eu mesmo critiquei muito o Abelão, e foi o He-Man que fez os gols. Então ele calou a minha boca, né? Em Gauchão ele deu um nó tático no Anderson. E aí eu fiquei muito bravo até quando ele botou o He-Man e deixou de botar o outro centroavante que vinha jogando, né? O Wellington Paulista. O Wellington Paulista.
E daí calou a minha boca, porque... Mas é um baita treinador. Deixa eu botar fogo, então, na discussão. Assim, ó, a gente comentou no Churrasqueando, que é o nosso outro programa, que o Inter fez um amistoso contra o Metropolitano na intertemporada. Sim. E perdeu de 3-2. Onde o D'Alessandro foi expulso, o Alan Patrick foi expulso, e o Abel depois na coletiva disse assim, não, o time jogou majestrosamente. Foi 3-2? 3-2. Como é que um time... Se eu não me engano, no primeiro tempo jogou com os reservas, perdeu de 2-0. 3-0. 3-0. E depois fez, titulares. E fez 2-0. Mas tu concorda comigo que um time não pode jogar muito bem contra o Metropolitano e perder o jogo? É complicado, né, Marcos? Mas... Eu digo a declaração dele. Claro, ele vai blindar a equipe. Ele quis blindar a equipe e quis dizer que os titulares não perderam. Acho que foi mais ou menos a expressão dele, né? Só que daí sai pra imprensa. Eu acho que não dá pra basear muito por esses amistosos aí, porque o gramado era muito ruim nesse jogo. E os jogadores, bem ou mal, eles não querem, iniciando ali, estavam fazendo uma intertemporada, né? Então eles não estão querendo se machucar, estão se poupando, estão tirando o pé, não estão dividindo. Então, mas é um jogo treino pra fazer a tática do time mesmo, não é pra... O Fabrício, lateral do Inter, deu uma declaração que realmente ele diz que os jogadores não jogam valendo os amistosos. Mas por que fazem, então? Porque não treinam entre eles. Mas é pra poder não treinar entre É uma coisa assim... Ou jogar com o time júnior lá. O Grêmio jogou contra o Joinville, categoria de base dele. Ganhou de 1-0, né? E depois jogou no Londrina e empatou 0-0. Eu não sei, pode ser preconceito meu. Eu sempre acho que tu tem um time grande, tu joga com um pequeno, tu tem que fazer que nem o Alemanha fez com o Brasil. É que time pequeno, quando joga contra time grande, pra eles é uma Copa do Mundo. Mas a qualidade técnica é muito diferente. Diferente. Eu não sei. Eu penso assim, entendeu? Então, não sei. Eu acho. Vocês acham que essa intertemporada serviu pra Grêmio e pra Internacional ir bem no campeonato? Porque a gente pensa assim, aqui a mídia do Sul fala assim, porque Grêmio e Inter se prepararam. Na verdade, todo mundo se preparou, né? Isso que eu ia dizer agora. Não foi só o Inter e o Grêmio. Eu acho, na minha opinião, pro Inter não foi boa essa intertemporada, porque eles já estavam com o time certinho, encaixado, estavam começando a embalar uma sessão sem perder ali, estavam conseguindo manter a mesma equipe. Pro Inter eu acho que não foi bom, mas pro Grêmio eu acho que foi. O Grêmio estava muito bagunçado, desorganizado, a torcida já estava assim, com paciência zero com o Barcos estava sendo vaiado em todas as partidas. E isso tava mexendo com a cabeça dos jogadores. Pro Grêmio eu acho que foi boa essa parada pro time poder se organizar. Né? Veio os reforços. Além disso, também, veio os reforços. Eles puderam treinar com o restante da equipe ali. Eu acho que foi bom pro Grêmio. Pro Inter eu já acho que não foi. Concordo? Olha, mais ou menos. Porque o Internacional também, né? Além desses treinos que o Marcos estava falando, que deu muitos problemas e tal. Mas o Internacional, né, a princípio aí é pra estar no topo ali, junto com esses outros times que estão com 16 pontos, né, Marcos? 16 pontos. Estão 16 Eu pontos, acho que assim, se tu botar ali os 10 primeiros, mas vamos pegar até o 6º colocado, que é o Grêmio, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Inter e Grêmio. Acho que o 6 tem chance de ser campeão brasileiro. Sim. Né? Só que o Cruzeiro disparou com quanto? 19? Tem 3 pontos. É uma vitória. Né? Mas agora o Cruzeiro joga em casa também. É que o Cruzeiro é embalado do ano passado ainda, né? É um time que tem banco, né? Eles venderam, acho, 1 ou 2 jogadores, parece. Mas eles tinha... Eu me lembro que teve uma época ali que tava Borges e Dagoberto eram reservas, né? O Borges e Dagoberto são titulares em muitos times aí do Brasil, né? O Dagoberto passou pelo Internacional. Né? E o Borges passou pelo Grêmio. Nenhum dos dois teve grande passagem, né? Sim. Pela uma das equipes. E hoje quem é melhor, Rafael Moura ou Barcos, Sr. Gerson? Rafael Moura ou Barcos? Acho que o He-Man, né? A minha opinião, né? A minha opinião eu não sou muito a favor do Barcos, mas eu acho que hoje, se a gente pensar o melhor é quem faz gol, é o He-Man. Agora, se pensar por habilidade, eu acho ainda que o Barcos tem mais habilidade que o Rafael Moura. Falta o gol, então, por ele, né, Felipe? O Barcos, ele volta, ele pega, ele faz a jogada toda certinha, ele dá o toque, ele passa, só que na hora da finalização ele não tá conseguindo botar pra dentro do gol. Mas eu acho que o Barcos... Eu falei muito falaram do Fred na Copa, né? Que a bola não chegava, acho que o esquema não favoreceu o Fred. Mas hoje o esquema do Grêmio ele favorece um pouco o Barcos. O Barcos perde muita oportunidade de gol. Agora que vai ser uma prova, né? Com esses novos jogadores que o Grêmio contratou,
né? Sim, falava que o Grêmio não tinha qualidade no meio campo. Agora vai ser uma Juliano, prova pra mim, é um baita jogador. Até porque o Barcos, o reserva dele era o Coelho lá, o Lucas Coelho. Lucas Então Coelho. ele tava meio que garantido ali no ataque. Agora com o Fernandinho, com outros agora reforços vão abastecer aí, ele na frente, aí né? a pressão vai aumentar pra cima dele, né? Ou ele vai fazer Apesar- gol... Apesar de centroavante continua os dois, né? O Barcos e o Lucas Mas Coelho. é que Não hoje tem em outro, dia né? a gente já viu pela seleção que não dá certo tu querer jogar com um centroavante fincado dentro da área, que não... O futebol mudou, o futebol tá mudando, né? A gente tem que se adequar... Isso ao tem novo até mundo. tem um comentarista da nossa rádio, o Rodrigo, que sempre fala disso, que ele queria trocar na seleção e até falou em tirar o Barcos no lugar com o Fernandinho. Eu não sei, é que eu acho que eu sou defensor do 9, né? Eu acho que o centroavante, eu acho que um time tem que ter um 9, tem que ter um matador. Até discordando até do Kenny Braga, fala isso odeio o Kenny Braga, mas ele fala isso, que ele é defensor do 9. E eu acho hoje o Rafael Moura tá fazendo um papel de 9, tá fazendo gol, né? E não adianta, centroavante vive de gol. Tu pode jogar a partida toda mal e fazer um gol no final e ganhar o jogo, tu vai ser consagrado. Sim. E isso o Barcos não faz, né? Ele não tem feito gol, né? Vamos ver se a parada foi boa, se ele descansou, namorou, tomou uma cervejinha, alguma coisa e volta melhor. Volta mais animado. Né? E hoje, D'Alessandro e o Williams trocando soco no treino, tu como colorado, torcedor, como é que tu vê isso? Tu acha que é indisciplina ou tu acha que é muita vontade de Como ficou essa questão? treinar? Teve alguma punição? Internamente diz que vão ser multados só. O tapa pode, o soco não, né? Como diz o Abelão aí, então. Sei lá. É complicado, né, Marcos? Mas o D'Alessandro perdeu a cabeça. Pra variar? Pra variar, né? Perdeu a cabeça. Eu já ouvi outra ideia sobre isso, né? Eu acho que pelo que o que acontece, que falam internamente no Beira-Rio, é que o D'Alessandro é o primeiro a chegar nos treinos, é o último a sair, ele se dedica aos treinos, ele conversa com todos os jogadores, ele é o legítimo capitão ali. E o Williams já é um jogador festeiro, que não quer saber nada com nada, que no treino com próprios jogadores, com próprios colegas ali de trabalho, de profissão, ele chega dividindo pra não tá nem aí se for machucar ou se não for. Isso ele faz nos jogos. O também, time né? todo já tava irritado com ele e sobrou pro capitão ir lá e conversar. Só que o D'Alessandro é meio esquentado, então já partiu pra agressão, né? Mas eu não vou botar toda a culpa em cima do D'Alessandro, que deu o soco nele, porque o outro ele também... ser pavio curto, né? Que o D'Alessandro é pavio curto. É que vamos combinar assim, ó. O D'Alessandro é o jogador mais chato do futebol mundial, né? Só que ele Quando tem quer realmente jogar, isso, né? Ele tem esse admiração da torcida, Sim. né? E tem o apoio atletas, né? dos jogadores, na verdade. Por isso ele é capitão. Ele é muito mais capitão que o Barcos, né? Porque assim, ó, qual é o papel do capitão? Vamos botar o Thiago Silva também, que numa hora que precisava dar apoio, ele tava chorando sentado em cima de uma bola. Daí é ruim. E o Barcos eu não vejo isso. O D'Alessandro, o juiz apitou um negócio, ele vai lá e enche o saco do juiz, toma cartão, é expulso. Mas ele vai lá e eu acho que ele tem essa cobrança de capitão, ele exerce esse papel de capitão, né? Já o Barcos, eu não sei, eu tô muito irritado com o Barcos, então eu não posso nem falar muito dele. É que enquanto que o Barcos estava fazendo o gol, ele era pra nós, ele era... O Pirata? O cara, né? Pirata. Quando o Pirata veio pro Grêmio, ele tinha eliminado o Grêmio da Copa do Brasil com 2 gols no Olímpico, né? O Barcos. E ele veio com aquela promessa dos 28 gols. E aí não fez nada. Ele já começou a... Esse ano ele já fez mais gol que ano passado, né? Quantos ele fez no Palmeiras, esses 27? Que ele tinha fez 27 gols no Palmeiras, chegou dizendo que ia fazer 28. 27. Mas onde é que eu acho que o Grêmio começou a cair ali? Foi no Gauchão. Quando tomou 4 do Inter ali, né? Sim. Dói, então, né? dói pro gremista. Dói pro torcedor, né? Dói. Fica marcado. E o pior é a gente ver que os jogadores, como o Barcos, o Anderson Moreira, falando que é uma coisa normal, que é coisa de futebol. Eu acho que não é normal. Não. Isso não é normal, isso é uma coisa, é complicado, normal. O torcedor sente e a pressão aumenta e tu vê que eles não estão mostrando que eles querem mudar, que eles querem fazer alguma coisa. Tá que nem o Brasil, quando tomou 7, no outro jogo foi lá e tomou mais 3, então... É que o Grêmio ter perdido de 1-0, 2-1, isso era normal, agora tomar 4 não é normal. É que na verdade o que a gente pode falar é que o Grêmio não ganha um Gauchão. O Gauchão ganhou em 2010, né? Nós vamos pra 2015 o Gauchão, porque o 2014 já passou. Nós vamos pro Gauchão de 2015 e o Grêmio não ganha título. E se tu botar um título nacional, faz 12 anos que o Grêmio não ganha nada, 12 ou 14 anos. Então, assim, chega uma hora que o torcedor perde a paciência, também, né? Faz quanto tempo que o Grêmio não ganha o Grenal? É só empata ou perde, ou perde, isso daí é complicado.
né? E daí favorece então, né, a torcida do Inter que tem isso, né? É que não adianta, futebol é muito momento, né? E eu Então, acho que o Inter pessoal... agora vai dar uma erguida boa aí nessa tabela, até por voltar a jogar em casa agora, com o apoio da torcida, né? Tem o Beira-Rio. Isso vai, Aliás, vai mudar muito isso a no favor Rio Grande do do Sul, Inter. que beleza, né? E- 2 grandes estádios, né? E fluidos para seleções, né? Que jogaram aqui no Beira-Rio e chegaram na final do Mundial aí. Menos a Coreia e a Argélia, né? Argentina. Menos a Coreia e a Argélia, que não chegaram muito longe. Mas foi um jogão, né? Mas fluidos, Foi jogão. fluidos do Rio Grande do Não, Sul. o Beira-Rio foi presenteado, né? Só jogão no Beira-Rio. Fluidos dos gaúchos, né? E do Beira-Rio, né? Vamos ver se de repente, né, os fluidos da Argentina e da Alemanha ficaram lá no Beira-Rio, né? Tomara, né? Pro Inter, né? Eu vejo o Inter agora sem o Arangues, enquanto o Arangues não jogar, muito complicado pro Inter. Mas é que eu acho que o Abel, ele tá Afonso... conseguindo suprir essa falta do Arangues, né, na equipe. Ele aliás, tem jogadores jovens, mas jogadores bons, talentosos ali pra suprir essa... Pro jogo de amanhã contra o Corinthians, vamos perguntar até a opinião do Gerson, então. Ele testou durante a intertemporada o Cláudio Vinck no meio campo no lugar do Arangues. Mas ele decidiu e amanhã joga com o João Afonso. Que é de características diferentes. O João Afonso é mais volante, né? Não sei se ele vai preservar um pouco o time, solta mais o D'Alessandro. Mas tu vê o João Afonso como um bom jogador ali para essa possível substituição. Vou ser bem sincero, Marcos. Eu não conheço esse jogador, né? Mas já o Vinck eu já vi jogar. Mas na lateral, né? Na lateral. Mas ele joga também no meio campo. É um bom jogador, toca bem a bola, sabe tocar, sabe lançar. E esse eu poderia dizer que eu aprovaria. Agora esse é o Afonso, eu não conheço, eu não posso falar. Eu vejo o Valdívia como um bom substituto pro Arangues, até porque o Alex tá machucado, né? Sim. O Alex também não joga, né? Então são 2 meias que o Inter perde, os 2 de qualidade. O Alex já tá um pouco... Já passou o auge, mas continua jogando bem, né? Tem coisas que eu não entendo no futebol, esses treinadores. O Vinck aí que tá na lateral, ele é um excelente lateral, uma promessa, todo mundo falando que o cara é o cara na lateral, né? Jogando muito bem, e eles querem botar o cara de meio campo. Não. Improvisação, né? Até se o Inter tivesse um bom lateral ali pra ficar, um bom lateral, o Vinck pra não ser reserva, como ele é um bom jogador, vamos botar no meio campo, mas não tem. Ele tem capacidade de ser titular do Inter na lateral, que é a posição dele, onde ele joga bem ali. Eu acho que tem que arriscar. O nosso time tem que arriscar. A gente tem muito medo. Que nem o Anderson Moreira disse que não ia botar o nosso volante lá, o guri aí. O Matheus Bitteco. O Matheus Bitteco, porque ele é muito jovem, ele ainda tem que se adaptar no Grêmio. Isso não existe. O cara, agora, ele né? já vem das categorias de base jogando, ele já vem crescendo, ele já entra nos jogos, entra bem. Tem que dar uma chance pro guri, tem que arriscar. O Grêmio joga com Ramiro e Riveiros hoje no meio campo. Eu acho o Riveiros um excelente jogador. Eu gosto de jogador paraguaio, né? Não sei se eu acho que é prestígio lá de... É que o Ramiro vem decepcionando, né? A gente teve o Arce, que era paraguaio, o Rivarola, acho que pelo lado do Inter, o Aguirre Garay, aquele também, né? E o Riveiros chega bem no ataque também, né? Apoia bem também. O Gavilã era paraguaio também, né? Gavilã também era paraguaio. Bom, gurizada, como a gente fala, né? Vai falando de futebol, e futebol tu tem 2 horas pra falar e não ia ser pouco tempo, né? A gente vai ter que ir encerrando já o programa, né? Vamos ter muitos programas aí do Grenal e vice-versa, né? Trazendo os ouvintes aí. Então, vamos deixar aí, nesse último minuto final aqui, Grêmio e Goiás hoje, 7h30. Placar do jogo, Felipe. 3-0, vou arriscar uma goleada hoje, até porque o Goiás vem todo desfalcado pra essa partida, o Grêmio vem motivado, eu acho que vai ter o apoio da torcida, eu acho que a torcida vai encher o estádio, e eu acho que o Grêmio hoje vai embalar já uma... Quer dar um pitaco, Gerson, no palpite do Grêmio? Eu acho que nem o Felipe falou, né, que o Goiás vem desfalcado, inclusive tem um zagueiro titular do Goiás que não vai jogar, então acho que o Grêmio tem que aproveitar e ganhar mesmo, né, em casa tem que ganhar o jogo. Mas de repente... Até porque o Goiás depende do meio campo dele, o Ramon, como é que é o... Não conheço também. Que era do Grêmio aqui, jogou Ramon, Grêmio. acho que era Ramon. E o Inter então amanhã contra o Corinthians? Olha, o Marcos, eu acho que fora de casa aí 1-1 tá de bom tamanho. 0-0 tá de bom tamanho. Ah, é? Foi. Felipe, quer dar um palpite no jogo do Inter? Eu acho que o Inter perde.
Eu acho que o Corinthians vai começar Tava demorando, né? a jogar bem em casa. Tá demorando, dá uma paulada. O Corinthians precisa dessa vitória em casa, até porque é a primeira deles lá na Arena Nova, então acho que... Então tá, né? Sempre tem que ter um debate aí, né? Então, esses foram os nossos participantes. Obrigado, Gerson, aí, pelo lado do Inter. Felipe, obrigado. Vamos ver se de repente vocês voltam aí aqui, né? No programa Grenal e vice-versa, da Rádio Chirus. Lembrando que esse programa vai estar no ar hoje à noite no YouTube, né? Tá todo mundo convidado e também a curtir a página do Facebook da Rádio Chirus, né? Lá tem as propagandas, tem o pessoal que curte a rádio, tem a divulgação dos jogos que a gente vai estar transmitindo, tem os programas da rádio também, o Churrasqueando, né? O próximo Churrasqueando vai ter o ganhador do bolão aí, pra gente ver se o rapaz sabe de futebol mesmo. E vamos ter esses programas aí, o Grenal é Grenal, a cada 15 dias nós vamos ter esse programa Grenal é Grenal e vice-versa, sempre com convidados diferentes aí, pra falar de futebol, pra falar de Grêmio, falar de Internacional, né? Essa é a Rádio Chirus, lembrando dos nossos patrocinadores e apoiadores aí, a Clavo Marketing, a JM Contabilidade e a Planet Plaque Comunicação Visual. Obrigado, Gerson. Obrigado, Felipe. Obrigado. A gente volta aí, então, na programação da Rádio Chirus. Um grande abraço, uma boa semana. E vamos de Brasileirão. Valeu, garizada. Um abraço.